reforçar dois avisos. Os irmãos que estão fazendo o 4x4, hoje nós estamos encerrando amanhã a segunda etapa. Entraremos agora na terceira etapa do intuito de ler a Bíblia toda durante este ano. Então eu gostaria de, primeiramente, parabenizar aqueles que estão tendo graça aí, estão fazendo 4x4. E você pega a mão, aí os irmãos estão distribuindo, vão distribuir para você. Você que vai fazer o 4x4, olha lá, os teus irmãos podem já começar a distribuição de maneira ágil. Como? Vou entregar para todos, ok. Então, não precisa levantar a mão, não. Se você não começou, comece agora, para começar em Samuel, né? Mas, de qualquer maneira, você vai ser abençoado, vai ser bênção para a tua vida, esse projeto de lermos a Bíblia toda no ano de 2017, ok? Também queremos dar um aviso que eu entendo ser especial para a vida da igreja, que é a questão do batismo. Nós temos domingo agora, sábado próximo, temos batismo às 20 horas. Eu estou aguardando o data show, que eu não lembro o local, no Recanto, né? Recanto, né? Então já tivemos alguns batismos ali no Recanto. Nós estamos marcando para sábado próximo às 20 horas. Eu, ao longo desses anos todos, tenho sempre dado essa palavra e, embora repetitivo, eu não me canso de dizer. Igreja não é doutrina, igreja não é história, igreja é relacionamento. Os irmãos e irmãs que descerão as águas no sábado só o farão por causa do relacionamento. Por que eu digo isso? Porque é indispensável a tua presença. Se os irmãos escolhessem igreja por doutrina, então eles iam lá e liam o catecismo, faziam catequese do batizavam. Escolhessem igreja por história, liam o livro de UR e batizavam. Agora, como eles escolhem igreja por relacionamento, é relacionamento comigo e com você. Então, a tua e a minha presença é algo importantíssimo nos batismos. Você vai me ouvir repetir esse argumento 3 vezes ao ano. Nós temos 3 batismos por ano. Se você não tem o hábito de ir em batismo, eu gostaria que você atentasse a esta realidade. Igreja não é doutrina, igreja não é história, igreja não é governo, igreja é relacionamento. Você precisa se dispor a se relacionar com os novos irmãos e irmãs que descerão as águas no sábado que vem. Eu aguardo você lá no Recanto às 8 horas de sábado, ok? Eu vou tentar fazer algo agora que eu não levo muito jeito, né? Eu sou extremamente emotivo, né? Então eu mais choro do que falo, né? Eu tenho mais facilidade em expressar gratidão, em expressar alegria chorando que falando, né? Eu nem consigo muitas vezes me expressar, mas eu gostaria de com rápidas palavras agradecer aos inúmeras manifestações de carinho, de lembrança, de carinho, de lembrança que eu recebi na semana passada, ainda durante a semana toda, né? O meu aniversário foi sábado passado, né? Eu completei 18 anos, vou me alistar semana que vem, vou tirar a carteira de habilitação. E os irmãos que se manifestaram, aqueles irmãos que carinhosamente mandaram torpedo, publicaram nas redes sociais presentes, lembranças, enfim, muitas coisas, muito pessoal. O que eu quero dizer a vocês, que especialmente muita coisa
muito pessoal, eu me sinto assim, extremamente feliz. A Bíblia diz que a quem honra, a honra, é a quem glória, é glória. Então eu quero agora glorificar o meu Senhor, que ao longo desses 52 anos tem me abençoado, e quero honrar você, que é minha ovelha. Vocês, né, eu estava essa semana pensando, eu tive um começo ministerial muito complicado, né, a ponto de querer desistir por umas quatro vezes. E foi esta igreja, né? Eu fui pastor em 93 em Iporã, um ano só. De 94 a 98 fui pastor em Ibaiporã. Depois, em 96, assumi simultaneamente com Ibaiporã, assumi São Pedro e São João de Ivaí. Depois, em 98 a 99, fui pastor em Jandar do Sul. E no ano 2000, quando eu cheguei aqui, assumi uma igreja modesta, pequena, e vocês me acolheram com muito carinho, e ao longo desses anos vocês têm honrado o meu ministério. E se hoje eu tenho a alegria de ministrar nesse país todo, eu tenho convite semanalmente para sair, é porque vocês têm se portado como uma igreja de bom testemunho. E eu gostaria de, nesse momento, com simplicidade, expressar a Deus a glória que Ele merece. Eu seria injusto com você, minha ovelha, se eu expressasse também a honra que você merece. Aos amigos, aos irmãos, aos discípulos, enfim, eu quero expressar a minha alegria por servir a Deus nesse tempo, e minha honra por ser seu pastor, né? Você que se manifestou, você que de alguma maneira orou por mim, me abençoou. Eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão. Aqueles que me conhecem de perto sabe que eu não sou um homem preocupado com longevidade. Eu sou preocupado com intensidade. Eu tenho procurado intensamente viver esses dias que Deus tem me dado. Não tem melhor lugar do que ao teu lado para ser pastor. Que Deus te abençoe, que você se sinta aí, que esse é o meu feedback, né, a você que tão carinhosamente tem me abençoado ao longo desses 18 anos que eu vou fazer aqui em Arapongas daqui a 6 meses. Muito obrigado e que Deus abençoe. Abra a tua Bíblia, querido. Pode aplaudir o Senhor, então. Queridos, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Na noite de quinta para sexta, eu acordei na madrugada e perdi o sono, coisa que não é comum. É muito difícil eu acordar de madrugada. E comecei a clamar ao Senhor. Deus me trouxe uma palavra ao coração. Eu até ministrei, parte dessa palavra eu ministrei na quarta-feira. Mas eu fui muito claro quanto àquilo que eu deveria falar nessa noite. Que eu nem dei título a essa mensagem, mas eu gostaria de... Nós estamos estudando na quarta-feira sobre discipulado. Eu usei essa palavra há umas 3 semanas atrás. Agora eu só fiz uma introdução diferentezinha e um encerramento também, mas a palavra é a mesma. Eu quero falar hoje sobre a importância de eu e você entendermos o que Deus tem para nós. Por isso que o meu testemunho agora, eu falei que eu estou mais preocupado com
intensidade do que longevidade. Porque não adianta nada, querido, você ter vida longa se você não tiver propósito. É de muita pouca importância você conseguir coisas na vida se você não tiver propósito definido. Olha o que esse texto fala, essa introdução, um texto bem conhecido, fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22 fala: muito aqueles dias onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, ou em teu nome expelido demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu direi explicitamente: nunca vos conheci. Olha que palavra difícil. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto que acabamos de ler, ele fala ele dá uma informação que contradiz uma ideia ocorrente na igreja hoje. Há uma ideia muito superficial acerca de salvação. A Bíblia fala que nós precisamos confessar a Jesus como Senhor. Mas o simples fato de você confessar a Jesus como Senhor não necessariamente implica que você está fazendo a vontade do Pai, querido. A Bíblia fala que nem todo aquele que diz, ou em outra, procurando uma versão diferente, nem todo aquele que me confessa como Senhor entrar no reino. É possível que muitos de nós que nos declaramos cristãos vamos ficar surpresos no dia do juízo. O texto fala: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E o verso 23, a expressão é assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto, queridos, e aqui eu quero que você me dê toda a atenção. Esse texto define iniquidade como não cumprimento da vontade do Pai. Não sei se eu estou expressando com clareza o que está no meu coração, mas ao ver você pode declarar Senhor, Senhor, como a Andréia diz, você pode, na hora do louvor, falar só profeta do Espírito, você pode cantar tenho sede de ti, mas são palavras. Eu sempre digo isso. Graças a Deus, eu sou pastor, eu não tenho a função de julgar você, eu não tenho a função de condenar você, eu só tenho a função de orientá-lo. E como pastor, eu quero que você agora, você não está perante um juiz ou perante um tribunal, você está num púlpito de uma igreja. Eu quero que você agora olhe não para as suas declarações. Eu quero que você dê uma olhada rápida na nossa agenda. Por exemplo, porque a tua agenda declara se Jesus é Senhor ou se você pratica iniquidade. Amanhã, por exemplo, nós teremos no máximo 80 pessoas. Eu estou sendo eufórico no culto. Sabe por quê? Porque a agenda minha e sua demonstra quem era o Senhor. Não é a minha declaração de fé, não é eu abrir os olhos, chorar e dizer Senhor, Senhor. É a minha agenda, é o meu orçamento, né? O teu orçamento determina quem é teu Senhor. A tua escala de valores determina se você
tenha Jesus como o Senhor, ou se você é alguém que pratica iniquidade. O texto fala que Jesus vai explicitamente dizer: apartar de mim iníquo. E o iníquo aqui não é necessariamente o estuprador. O iníquo não é necessariamente o traficante. O iníquo não é necessariamente aquela pessoa que vive à margem da sociedade. O iníquo pode ser um cristão domingueiro que tem uma semana inteira orientada pelos seus próprios interesses. Não basta dizer Senhor, Senhor. É verdade que ninguém entra no reino sem declarar que Jesus é Senhor. Mas não basta só fazer a oraçãozinha de arrependimento e achar que está salvo, querido. É mudança de estrutura de mente. É mudança de orçamento. É mudança de agenda. É mudança de valores. É realinhamento de princípios. Eu temo, eu digo isso com temor, querido. Eu temo que muitos de nós, homens e mulheres que adoramos a Jesus, vão ficar surpresos, porque na mente de Deus somos iníquos. Eu já contei isso outras vezes. Um dia eu cheguei na agenda, o culto era aqui nas quarta-feira, foi uma quarta-feira isso, eu deixei o carro de estacionamento e falei ao segurança: bom trabalho. Ele falou assim: obrigado, pastor, para o senhor também. Eu entrei no culto chorando e perguntando: Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar ou eu vou te prestar um culto? E eu passei aquele culto em crise por causa daquela palavra daquele irmão. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou trabalhando porque eu sou um bem remunerado, ou eu estou cultuando a Deus? Sabe, querido, temos que muitos de nós, pastores, pregadores, presbíteros, diáconos, vamos chegar diante de Deus e vamos escutar: apartai-vos de mim, iníquo, porque você não se comportou, porque a tua agenda, porque o teu compromisso, porque a tua disponibilidade para o serviço não mostrou que eu era o teu Senhor. Eu quero nesta noite, com muito carinho, eu estou pensando hoje em intensidade de vida, que tem muita gente com longevidade, mas não tem intensidade no serviço. Tem muito cristão que tem longo tempo de vida cristã, serve a Deus há 3, 4, 5, 20 anos, mas eu pergunto, a agenda dele mudou muito pouco. O orçamento dele mudou quase que nada. Os valores dele não teve revés nenhum. Por isso, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino. Quem vai entrar no reino, querido, é aquele que submete-se à vontade do Pai. Iníquo é todo aquele que não está disponível integralmente para o serviço do reino. Talvez aqui hoje é momento de eu e você repensarmos se somos salvos ou iníquos. Eu quero repetir essa ideia, me desculpe o prolongar, eu nem prolongaria tanto nisso. O que vai definir se você é iníquo não é se você e eu fizemos ou não a oração do pecador, mas essa é a nossa agenda, essa é a nossa disponibilidade, esses os nossos interesses demonstra quem é o nosso Senhor.
A gente tem um outro texto em João, capítulo 4, que uma conversa de uma mulher samaritana, uma mulher que estava no 9º casamento, tinha tido 8 maridos e agora ela estava com um marido que não era dela. Na conversa dessa mulher com Jesus, quando diz assim: o Senhor disse à mulher, veja que és profeta. Olha o verso 20, eu vou ler só o 20 ao 24. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Põe para mim. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É isso? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para si. O próximo slide vai demonstrar, né, verso 24, dos espíritos para os espíritos. Pode mudar o slide, deixa eu correr um pouquinho, muda o slide para mim. Olha a preparação dessa mulher. Quero chamar a sua atenção para o verso número 20. Nossos pais adoram nesse monte, e vocês dizem que é Jerusalém o lugar que se deve adorar. Olha bem para esse texto, olha a preparação dessa mulher. Essa mulher tinha uma pergunta, muito tarde para mim, querido. Essa mulher tinha uma pergunta, pode mudar. Pergunta é o lugar, a pergunta é essa: qual é o lugar de adoração? É no monte ou é em Jerusalém? Por quê? Porque para essa mulher, como para alguns de nós, a adoração é algo físico. Ela queria uma resposta, simplesmente sim. Senhor, eu estou preocupado com o lugar da adoração, estou preocupado aonde eu devo te servir. O senhor pode me falar se era batista, se era metodista, se era católica, se era Assembleia de Deus, se era renovada, se era comunidade? Eu quero saber, senhor, onde que é? Estou preocupado. E aí, querido, eu quero dizer uma coisa a você. Jesus não respondeu nem A e nem B. Sabe por quê? Porque para a pergunta errada não tem resposta correta. Essa mulher estava enganada no seu questionamento. Ela tinha mais do que uma dúvida. Eu, numa aula de hebraico, você imagina eu fazendo hebraico? Do outro dia falou, né, do nosso professor de hebraico era um chileno, que fazia questão de falar mal português. E eu também não sou daqueles muito bom, né? Você até percebeu, né? Um dia eu falei para ele assim: Jorge, eu não sei se estou em dúvida. Não sabia nada, não tinha certeza nem que eu estava em dúvida, né? O hebraico se lê da direita para a esquerda. Eu não sabia nem de onde começar. Eu pegava o texto na mão e fazia assim. Para mim estava tudo certo, porque tinha sentido aquele lugar para mim. Essa mulher está que nem eu. Senhor, onde que é o lugar certo? É no monte, é em Jerusalém. Sabe por quê, querido? Tem adorador dentro da igreja perguntando bobagem para Deus. Quer saber se tem que ser metodista ou batista ou presbiteriano? Querido, você pode escolher como servir. O local de serviço é opção tua. O que você não pode escolher é como servir. Porque você tem que, seja em Jerusalém, seja no monte, a adoração é espírito e verdade. Tem muita gente na igreja, querido, chamando a Jesus de Senhor,
está no local certo, na hora certa, está num culto, mas ele vai sair daqui, querido, e não vai adorar em espírito, não vai adorar em verdade. Eu já preguei sobre isso em outra situação, eu não quero repetir, mas eu quero rapidamente relembrar a mim e a você que a adoração não é algo localizado, é em espírito. Em espírito quer dizer que não é físico, porque muitos de nós achamos que estamos adorando hoje, a nossa próxima adoração será domingo que vem. E eu já falei isso, quero repetir. Se você serve a Deus de domingo a domingo, querido, de segunda a sábado, preste atenção, você pode estar na mão do inferno. Porque a adoração não é dizer Senhor, Senhor. Dizer Senhor, Senhor de domingo e na segunda-feira correr atrás de dinheiro, de prazer, de fama, de realização, é iniquidade, querido. Por isso que não tem resposta. Por isso que não tem resposta. O que nós temos que achar não é a resposta certa. O que nós temos que achar, querido, é a pergunta certa. E agora eu quero entrar numa palavra que eu dei na quarta-feira, a primeira quarta-feira de julho, quando preguei exatamente sobre isso, sobre que eu preciso entender o que Deus espera da minha vida. Senão eu vou chamá-lo de Senhor, eu vou chamá-lo de Senhor, eu vou ficar perguntando se é aqui, se é acolá, mas eu não tenho clareza do propósito. Eu não tenho clareza do que Deus quer para mim. Eu não tenho clareza do plano de Deus para a minha vida, querido. Olha o texto de Coríntios, capítulo 6. Fala que nós, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido, eu e você não temos muito direito. Por quê? Porque nós fomos comprados. Quando eu vejo, o meu assunto hoje não é relacionamento interpessoal, mas quando eu vejo irmãos brigando com o irmão não consegue perdoar irmão, eu esqueço que aquele meu irmão foi comprado por bom preço. Sabe esse irmão que você não consegue perdoar? Ele vale preço de sangue. Ele vale a vida de Jesus Cristo. Conversando hoje com alguém que muito querido em casa, ontem e hoje o assunto é mesmo. Falei um pouco sobre honra ao semelhante. Às vezes não é difícil para mim honrar meu pastor, porque ele é meu líder. Também não é difícil para mim honrar o meu discípulo, porque ele é meu liderado. Mas eu tenho dificuldade de honrar o meu páreo. Eu tenho dificuldade de honrar quem pensa diferente de mim. E às vezes eu sou seletivo nas pessoas que eu me relaciono. Eu sou seletivo nos meus grupos de amigos. Por quê? Porque eu não entendo que todo mundo foi comprado por alto preço. A prostituta, o traficante, o alcoólatra, o médico, o advogado, ou o pastor, todos nós fomos comprados por bom preço. Por isso eu e você temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Agora, se eu não tenho clareza, se eu não entendo o que Deus quer de mim, eu vivo uma vida cristã infrutífera. Eu vivo uma vida cristã domingueira. Queridos, e longe de mim de apontar o dedo para você, o qual eu acabei de declarar que amo, longe de mim, mas eu temo que muitos daqui só voltarão a ter um contato verdadeiro com Deus no dia que vem. Por quê? Porque não entendem que precisam de domingo a domingo glorificar a Deus. Eu não tenho agenda, não posso ter.
Quem tem que fazer a minha agenda é o meu Senhor. Eu fui comprado. Um texto que eu uso muito, 1 de Pedro, gosto muito desse texto. Para mim, é talvez um dos textos que mais esclarece a realidade da minha regeneração. Olha o que Pedro fala: sabendo que não foi com coisa corruptível, com prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha bem, o texto fala que eu fui comprado, não com prata ou com ouro. Eu fui resgatado. Preste atenção nisso. Preste muita atenção, meu querido. Eu fui resgatado. É muito fácil para nós entender que Jesus nos resgatou do pecado, que Jesus nos resgatou da prostituição, que Jesus nos resgatou da bebedeira, que Jesus nos resgatou das drogas, do álcool, resgatou do pecado vil. Mas esse texto fala do outro resgate. Fosse resgatado do quê? Da vossa vã maneira de viver. O que é vã maneira de viver? Você não foi resgatado. Regeneração não é só de pecado. Eu quero pensar hoje, me desculpe se eu estou sendo duro com você, mas eu e você, que às vezes somos cristãos domingueiros, Jesus nos resgatou dessa vã maneira. Por que o culto de amanhã não é aqui? Porque hoje é domingo, você pode vir. Amanhã você tem que correr atrás de dinheiro, né? Então você não vai no culto às 6h30, lógico que não. Sabe o que acontece com a vez nós cristãos? Estamos preocupados com o local da adoração, mas não entendemos o que Deus pede de nós. Aí vivemos de maneira vã. Não é de maneira socialmente inaceitável, é de maneira infrutífera. Longe de mim te acusar, ovelha que eu tanto amo. Mas eu tenho que fazer um apelo para convencer vocês de ir no batismo. Você deveria estar levando alguém para ser batizado. Sabe por quê? Porque você não vive de maneira vã. Você vive com propósito. Sabe o que o não cristão faz na padaria, querido? Qualquer não crente vai na padaria e compra pão. Qualquer não crente vai na farmácia e compra remédio. Qualquer não crente vai no açougue e compra carne. Agora, se você é cristão, você vai na padaria e prega de Jesus. Você vai na farmácia e prega Jesus, se der, compra remédio. Você vai no açougue, se der, você compra carne. Sabe o que vai acontecer hoje? Alguns de nós aqui vamos comer lanche, vamos jantar em restaurante, o garçom vai nos servir, vai para o inferno e você não vai demonstrar de maneira alguma que você é crente. Sabe por quê? Porque você vai na pizzaria de maneira vã, só comer pizza. Você vai na lanchonete de maneira vã, só comer lanche. Você vai no restaurante de maneira vã, só para escolher o teu cardápio. O garçom, pouco importa, eu estou preocupado com o meu estômago, porque eu estou com fome. Isso ele vê de maneira vã. Você foi comprado dessa vã maneira de ver, querido. Eu e você não podemos olhar para a vida e achar que tudo que eu tenho que fazer é me formar, é construir, é ter capital, é comprar casa, é pagar o financiamento, é trocar de carro, é estudar meus filhos. Não, não, eu sou cristão. Eu fui comprado, eu fui remido, e fui remido da futilidade, fui remido da maneira vã de viver. O texto que nós usamos muito na escola de líderes, no modo que eu estou ministrando hoje, que é do modo da visão, e
se não todas as aulas, quase todas as aulas, nós citamos João 15:5, né? E aqui para mim, esse texto é fantástico. Esse texto demonstra duas coisas importantes da vida cristã. Demonstra a importância da comunhão e da frutificação. Olha o que o texto declara. Jesus falou assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Esse texto, querido, tem duas ênfases, entre outras. Mas duas ênfases que eu quero dar hoje, fala aqui de comunhão com Deus. E fala de frutificação. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, está em mim, fala de comunhão. Está em mim, fala em ter alegria. Estar em mim, fala de ter desejo, de ter sede por Deus. E a parte fala: quem está em mim ou nele, esse dá fruto. Querido, de repente faz 2, 3 meses que você não convida ninguém. Não é que você convida e o cara não vem. É que você passa a semana inteira, você não convida ninguém para vir ao culto. Sabe por quê? Você não está preocupado com o mundo perdido. Nós estamos vivendo de maneira vã. Não temos comunhão com o Pai e automaticamente não frutificamos. A Bíblia fala que quem está em mim, que eu sou a vara, a volta do ramo. Se você está em mim e eu estou em ti, você vai frutificar. Eu estou, quando vejo essa igreja, hoje até quando está muito cheia, né? Nosso primeiro culto aqui, que era mais ou menos 300 pessoas. Hoje eu vejo a igreja mais lotadinha, um pouco fico feliz. Mas faz 10 anos que estamos aqui já, querido. Já deveríamos estar com 2 cultos. Sabe por quê? Porque todo mundo que está ligado ao Pai frutifica. Consequência da comunhão. É natural. Nós não podemos ter eventos evangelísticos. A vida é evangelística. Eu vou no conselho de pastores, eu faço questão de não perder reunião. Gosto muito de estar no conselho de pastores. Nosso conselho aqui é excelente com o Pai. Mas eu nunca vi um convite nosso, porque eu não quero encher a igreja de crente. Você nunca me viu fazendo a igreja metodista, fazendo um evento para convidar outros crentes. Não tem evento aqui da cidade. Gosto muito do pastor Carlos Duarte, tá? Ele vai estar aqui, está correndo nas redes sociais. Eu tenho medo, querido, que vai ser só o stand-up gospel. Porque ninguém vai frutificar. Eu tenho que ter comunhão com Deus de frutificação. Eu tenho que ter desejo de frutificação. Eu tenho que ter desejo de ter comunhão com Deus. Essa é a minha ênfase hoje. Eu tenho que ter desejo imenso de ter comunhão com Deus e desejo imenso de frutificar. Eu não tenho que ter imenso desejo de ter um bom culto, de escutar um bom pregador, de ter um bom louvor. Não, querido. Você não pode estar aqui porque a palavra é boa. Você tem que estar aqui por gratidão a Deus. Você tem que ser irmão, porque em culto tem que ter sermão. Culto é lugar de adoração, é lugar de você prestar comunhão com o Senhor, porque quem está em mim, eu nele. Agora tem um monte para mim o slide, querido. Esse slide mostra a mesma videira. A diferença é que uma está ligado e outra não. Tem crente, querido, que não está ligado à videira, por isso não frutifica. Frutificação é resultado de relacionamento. Frutificação é resultado de eu ter comunhão íntima com aquele que me comprou, com aquele que me remiu, com aquele que me regenerou da minha futilidade. Lembra o tempo de Pedro? Ele resgatou da maneira vã. Ele resgatou da... Existe infrutificação? Quem que é bom de matemática aí? Quem for bom em matemática, faz essa palavra, infrutificação. Se não tiver, eu vou pôr na orelha.
Tem crente, querido, que ele é totalmente contaminado pela falta de frutos. E o pior que isso, ele está contente. Preguei domingo retrasado em São José do Rio Preto, aniversário da igreja. E eu falei lá o que eu já preguei aqui também, que muitas vezes nós como igreja nos orgulhamos de manter a porta aberta, quando na verdade a igreja tem que fechar a porta do inferno. Um cristão normal, querido, frutifica. Se faz mais de 2 anos que você não traz ninguém para a igreja, é um sinônimo de algo anormal. Porque eu sou a videira, o vosso ramo. Se você está em mim, você produz. Se você não está comigo, você não faz nada. Nós temos que aprender isso, querido. Ah, pastor, está cobrando. Não estou preocupado com o crescimento da igreja. A igreja cresce porque Deus é gracioso. Mas nós temos que despertar em nós paixão. Você clamar a Deus por resgate da futilidade. Nós não podemos ser crente, resgatado do pecado, mas preso na futilidade. Olha o texto que está na sequência aí. Eu não estou mais usando esboço, vou me orientar só pelo data show. Muda para mim, Marquinhos, fazendo um favor. Olha que homem fantástico, Enoque. Vou dar 2 exemplos. Vou tentar acabar em 20 minutos. Tentar, não estou prometendo nada, hein? Ninguém pega no meu pé depois. Estou brincando. Em 20 minutos nós encerramos. Vou tentar dar 2 exemplos positivos, se for possível, quero dar um negativo também. Olha um exemplo ótimo de alguém que não viveu fútil. Eu brinquei, na quarta-feira brinquei, e vou brincar de novo. Leia na sua casa depois Gênesis 5 inteiro. É chato demais. É terrível. Você fala assim, fulano viveu tantos anos, morreu. Fulano tantos anos, morreu. Parece aquele cara do Chico Anísio, lembra? Morreu. Aí chega em Enoque. E o texto fala assim, e Enoque andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém. Teve 300 anos, gerou filhos e filhos. E põe o verso seguinte, no 24, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. O que Enoque fez na vida? Volta o anterior. Enoque fez 2 coisas, tem que destacar lá. Enoque andou com Deus e Enoque gerou filhos e filhas. Enoque não viveu a futilidade da igreja evangélica, porque Enoque teve comunhão com Deus e Enoque gerou discípulos. Está me entendendo, querido? Querido, e aqui eu louvo a Deus. Eu não tenho que escolher. Eu falei sobre isso na quarta passada e vou repetir. Eu não tenho que escolher entre uma coisa ou outra. Eu não tenho que ser uma igreja que só tem comunhão com Deus e nem uma igreja que só gera discípulos. Enoque para mim é um dos maiores exemplos do equilíbrio. Até o próprio slide que faz sobre isso. Muda para o slide, querido. Olha lá, eu preciso entender o que. Não, pode mudar, eu repeti isso aí. 2 grandes desafios da vida cristã saudável. Eu tentei por alguém equilibrando ali, acho que sou eu, né? Leva um jeito para o malabarismo. Equilíbrio da vida cristã se dá, sabe o que, querido? Entre comunhão com Deus e frutificação. Preste atenção, meu amado. O grande desafio é andar com Deus e gerar discípulos. Se você é crente e faz 3 anos, 4 anos, 5 anos que você não traz ninguém para descer as águas, querido, algo errado. Por quê, pastor? Porque todo ramo que está em mim produz fruto. Pastor, o que eu tenho que fazer para gerar fruto? Está ligado à videira. Agora, só de domingo, querido, não tem jeito. É impossível.
nós temos equilibrado, sem termos paixão. Equilíbrio é resultado de paixão, de desejo. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer duas coisas. Eu tenho que querer ter comunhão com Deus, eu tenho que gerar discípulos, senão eu não sou cristão normal. O cristão normal, ele anseia por Deus e tem desejo de ver multidões. Por quê? Porque ele anda com Deus e gera discípulos. Se tem 2 domingos seguidos na escola de líderes, nós falamos de Wesley. John Wesley fala que gerar um discípulo sem integrá-lo a um grupo pequeno é como gerar um filho e entregar para assassinos. Tem cristão que gera, mas senta em cima do ovo, né? Mata o discípulo, porque depois de 2 anos já está em confusão com o discípulo que gerou. Nós precisamos, querido. Eu sei que o meu tempo está esgotando, mas eu quero dizer para você, eu e você precisamos andar com Deus. Enoque, exemplo maravilhoso. Tinha uma canção na minha infância que dizia assim: eu não sei se Enoque orava de joelho ou orava em pé. Mas uma coisa certo, Enoque andava com Deus. Sabe que eu não sei se a igreja de Enoque era de cela ou não era de cela, mas eu sei que Enoque andava com Deus. Sabe que eu não quero entrar para a história como o homem que fez isso ou aquilo. Eu quero que Jesus voltar e eu, se tiver netos e bisnetos, eu quero que os meus netos e bisnetos tenham só testemunho. O Éder andou com Deus. E agora? Agora está andando com Deus de novo. Sabe que eu quero entrar para a história como alguém que gerou filhos. Alguém que teve comunhão com Deus. Esse equilíbrio de andar com Deus. Tem gente que só quer gerar. Depois que a pessoa se batiza, ele abandona e esquece. Não, querido. Eu preciso ser remido. Regeneração da futilidade é andar com Deus e gerar filhos e filhas. Outro exemplo magnífico é o exemplo de Ana. Ana foi alguém excelente. Ana foi alguém que, olha, que sabia disso. Porém a Ana, ao Cana dava parte excelente, porque amava, embora o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. Eita, Ana era alguém que sabia que era ter amor com o esposo. Alcana amava a Ana, mas Ana tinha um problema. Ana era estéril. E o texto que vai ver na sequência aí, coloca comigo aqui. Então Alcana, o seu marido, e disse: Ana, por que choras? E por que não come? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor que 10 filhos? Lembra a história de Ana? Ana subiu no templo de Ana, Penina irritava, e ela chorava muito, porque ela não gerava. Um dia o cara falou: ô Ana, eu vou pôr uma linguagem particular. Ô Ana, desbaratina. Esquece esse negócio de gerar, você é estéril. Eu te amo, chora não. Não é melhor ter um maridão aqui do que ter 10 filhos? Relaxa, fica tranquila. O que ela respondeu para o cara? Ela não respondeu nada. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Você não precisa escolher entre comunhão com Deus, entre mudança de caráter e frutificação. Ah, pastor, eu não gero discípulo, mas o meu caráter é ilibado. Você não precisa escolher. Você pode ter caráter ilibado e uma multidão de discípulos. Você pode ter amor do Pai e uma multidão de filhos. Ana foi sábia. E Ana tem 3 coisas. Eu vou... Põe para mim o próximo slide, querido. Ana tem 3 coisas.
Eu vou só citar, eu não vou ter tempo de discorrer. Porque sabe por que ela gerou Samuel? Porque Ana tinha vida de oração, inconformidade com o estado natural e disponibilidade para entregar o melhor no altar. Eu sei que o meu tempo está esgotando, eu não quero respeitar você que chegou no horário, né? Nós temos horário para começar e para terminar. Eu não quero me delongar por demais. Eu quero deixar vocês 3 palavras aqui. Ana tinha vida de oração e jejum. Ana tinha inconformidade e ele tinha disponibilidade de entregar. Depois você lê na sua casa, eu não vou discorrer. Ana orou e clamou a Deus por Samuel. Ela chorou, ela não comia, ela chorava, ela orava, ela clamava ao Senhor. Sabe, querido, embora eu não vou entrar nesse detalhe, a Daiane falou na ministração do louvor, muitas vezes nós oramos e não recebemos porque oramos mal. Clame por um discípulo. A Bíblia fala que você deve pedir e Deus vai te dar as nações por heranças. A Bíblia fala que os filhos da terra Deus vai dar por possessão. Se você não vai levar ninguém nesse batismo, se prepare para ganhar alguém no próximo batismo. Sabe por quê? Porque é convite de oração e convite de jejum. Segundo tópico, que eu não vou entrar em detalhe, Ana não se conformou. O texto fala que Deus havia aterrado a madre de Ana. Não foi o diabo, foi Deus que a fez estéril. Mas Ana não se conformou e ela falou: eu quero mudar isso, eu quero gerar. E por fim, Ana gera a Samuel. E o que Ana faz com Samuel? Devolve para o Senhor. Sabe o que às vezes eu e você não temos discípulo? Porque não temos coragem de entregar o discípulo a Deus. Ana não guardou Samuel para si. Ana entregou Samuel para Deus. Eu deveria desenvolver esses 3 tópicos, não fiz. Pode pular para os 2 últimos slides de Marquinhos. Eu vou encerrar com o último exemplo, que é o exemplo negativo. Eu dei 2 exemplos positivos. Foi Enoque e Ana. Eu vou encerrar com o exemplo negativo agora. Alguém que ao invés de gerar, assassinou. Eu vou ler propositalmente, se você for abrir a Bíblia aí, eu vou ler o verso 13 e 12. Mas eu quero ler o 13 primeiro, da história de Caim. Em Gênesis 4, a história de Caim e Abel. Você a história de Caim e Abel? Quando Caim assassinou Abel. Olha o que diz o verso 13. Eu vou ler propositalmente o verso adiantado. Caim fala assim: Deus, disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Quando Caim matou Abel, Deus deu um castigo para ele, que era maior do que a capacidade que Abel tinha de suportar. Qual foi o castigo que Caim recebeu? Vamos ver o verso 12, eu vou encerrar. Deus falou assim: ó, Caim, já que você matou Abel, castigue isso. Quando você cultivar a terra, essa lhe dará mais a sua força. E agora a parte B: você será um fugitivo e errante pelo mundo. Só que foi o castigo de Caim. Foi, ao invés de ser um homem frutífero, ele foi ser um homem fugitivo e errante. Caim passou o resto da sua vida vivendo sem propósito. Sabe o que eu tenho medo, querido? Que alguns de nós aqui não temos o desejo de frutificar.
passamos a vida inteira fugitivo e errante. O que é errante? É variando assim. Eu lanço uma flecha, ela pode ser assertiva, pode ser errante. Como que você vive a vida cristã? Você tem alvo? Ou você sai errante? E às vezes, se der certo, pode até ser que essa semana você até fala de Jesus para alguém. Sabe por quê? Mas assim, na gata, né? Errante. Não é que esse eu acertei, rapaz? Não é que esse eu falei, que gostoso. Falei de Jesus pro cara. Mas por quê? Não, porque deu certo. Quando eu vi, já estava falando. Sou igual Caim, vive errante. E às vezes, também acertante. Sabe por quê? Porque vivemos de maneira vã. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você, querido. Eu sei que alguns estão visitando hoje. Você que não é um cristão assíduo, não é alguém muito firmado da igreja, essa palavra não faz muito sentido. Essa palavra é uma palavra específica para você que é cristão. Você que já sabe que foi resgatado do pecado, hoje lhe faz o resgate da futilidade. Viver de maneira vã. Vou estar aqui domingo que vem. Apenas participar de um culto de maneira vã. Espero que você durma esta noite orando ao Senhor. Senhor, eu quero te servir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Deixa eu dizer uma palavra muito clara. É compreensível. Eu não quero que você venha em culto todo dia. É compreensível que o culto domingo vai ter mais gente do que quarta. Lógico que é compreensível. É uma questão óbvia. Mas nós não podemos ser só domingueiros. Eu até aceito que você venha em apenas 2 cultos por mês. Mas se você passe um dia sem frutificar para Jesus, é inadmissível. Porque você não vive de maneira vã. Você vive de maneira assertiva. Com propósito. Quero nessa noite ser você, filho. Não basta dizer Senhor ao Senhor. Não basta adorar no monte, adorar em Jerusalém. Temos que adorar em espírito e verdade. Não basta ser resgatado do adultério, do álcool, da droga. Temos que também ser resgatado da futilidade. Resgatado da vã maneira de viver. Eu tenho medo de ser um bom pastor e não ser um bom cristão. Eu não quero viver de maneira vã. Eu quero, neste momento, orar por você. E a minha oração vai ser muito simples. É para que nenhuma acusação do inferno pare sobre você. Mas que você tenha sede, desejo de ter uma vida direcionada pelo Senhor. Que ninguém entre nós esteja preocupado se é Jerusalém ou se é no monte. Ninguém esteja preocupado se é com palma, sem palma, com saia, com calça, com terno, com gravata. Nós estamos preocupados em sermos resgatados da futilidade. E eu sou resgatado da futilidade quando eu frutifico. Esse mesmo Caim, quando Deus pergunta para o Abel, o que ele responde? Eu não sei. Eu sou tutor do meu irmão? Eu quero que vocês errem pensando nisso. Você é responsável pelo teu vizinho, pelo teu colega de trabalho, pelo teu professor da faculdade, pelo teu patrão, pelo teu funcionário. Sabe por quê? Porque você é cristão e ele não. Eu quero que você saia daqui. Ah, pastor, eu vou na igreja porque eu quero ser leve. Você não vem na igreja para ser leve. Você vem na igreja para ser comprometido com o que Deus tem para a tua vida.
Deus te criou com um propósito. Eu me alegro. Por 52 anos, com todos os meus limites, ter descoberto o propósito que Deus fez na minha vida. E eu quero orar agora. Quero repartir isso com você. Quero repartir esse sentimento de propósito, esse sentimento de ser alguém útil na mão de um Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos, cubra a tua cabeça. Eu não vou te convidar para o altar. Vou encerrar o culto agora. Você nem vai vir para o altar. Mas eu quero impetrar sobre você esse sentimento de propósito, em nome de Jesus. Pai, em obediência ao que eu entendi de tua vontade, eu reparti esta palavra. Pai, expus aos meus irmãos e às minhas irmãs, Pai, o que eu entendi ser o teu propósito para essa noite. Agora eu quero amarrar o inferno. Quero impedir o Satanás de acusar ao Pai, de condenar, de perturbar minhas irmãs e meus irmãos. Eu quero declarar sobre cada vida um senso de propósito. Pai, que tu levante aqui, ó Pai, homens e mulheres que te sirvam, ó Pai, nas esferas mais diversas da vida. Levanta homens e mulheres do comércio, na indústria, na agropecuária, Pai. Homens e mulheres, Pai, do setor, ó Pai, público e privado, Pai, mas que exerçam suas funções de maneira vã. Pai, que exerçam suas funções, ó Pai, para ganhar uma multidão de discípulos. Pai, Deus, meus irmãos, ó Pai, sede de salvação de almas. Pai, que filhos possam hoje sair daqui jejuando pelas mães, esposos pelas esposas. Pai, nos dê desejo de salvação. Pai, que genros, noras possam sair daqui, Pai, ávidos por ver salvação. Pai, eu ministro, Pai, uma unção, ó Pai, de utilidade. Pai, nós não seremos uma igreja, Pai, onde há um que trabalha, Pai, e há uma maioria que descansa. Pai, nós seremos uma igreja e vamos ser mobilizados para impactar essa geração. Pai, despeça os meus irmãos. Pai, despeça as minhas irmãs. Dê, ó Pai, uma semana abençoada. Dê, ó Pai, aqueles que têm decisões a tomar, ó Pai, que tem, ó Pai, coisas desse dia, essa semana, Pai, conceda uma graça especial. Que eu como sacerdote, eu os despeço. Com o amor infinito de Yahvé, ó Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém? Amém. Vai na bênção, meu irmão. Vai na paz. Deus te abençoe.